A nossa conversa descontraída hoje é com o professor, sociólogo, poeta, escritor, pesquisador Luiz Maurício Tec de Barros, da cidade de Garça. Que prazer tê-lo aqui, Maurício. Prazer é todo meu, Milani. Satisfação estar com você, meu amigo, e com os nossos telespectadores no seu programa. Maurício, você tem um lançamento. Isso mesmo. Fala um pouco desse lançamento. Pois é, estamos lançando o História do Município de Garça. Serão 5 volumes distribuídos cronologicamente que vão contar toda a trajetória do município desde os seus primórdios, de 1920 até a atualidade. O primeiro volume, nós temos aqui, ele vai contar desde das primeiras pessoas que chegaram no município, os pioneiros, a sua relação com a terra, a sua vocação para o campo e o desenvolvimento de toda uma gente que chega até a atualidade com o sentimento de identidade de um povo vencedor. Nós teremos o relato, a citação desses 200 pioneiros, documentos e dados históricos sobre o município, as suas 2 primeiras eleições, que nunca anteriormente tinha sido mencionado. Por exemplo, quantas pessoas votaram na primeira eleição em Garça em 1929, quantos foram os votos dos partidos na segunda eleição, como era a atividade social, a questão policial no município, a nossa formação desde o seu início. Mas viu, Maurício, até eu vou querer ler esse livro. Bom, vai ser um prazer. Porque eu nasci em Garça. Isso, é nosso conterrâneo. O meu pai ficou muito tempo lá. Sim, sim. Só que com 2 anos eu vim morar em Marília, razão do meu pai ter arrumado um trabalho na Companhia Bavária na época. Sim, sim. Mas ficou alguns parentes lá, frequentei muito Garça. É muito interessante você começar com essa história lá, porque vai ao encontro do que nós queremos saber. Isso. A população mais antiga quer saber, não é? Isso. Aí você tem um segmento, será assim, várias temporadas? Isso, cronologicamente divididos, Mário, em 20 em 20 anos. Então, por exemplo, o primeiro volume, desde os primórdios, quando começa antes até do município, quando começa a fundação da cidade, por exemplo, que acontece em 1924. Logo depois, Vila em 25, município em 29 e comarca em 1935. Então, os grandes pioneiros ali começando a chegar a essa nova localidade, e o livro vai trazer também dados importantes como o primeiro dia do município. O que aconteceu nesse dia festivo que surge o município de Garça? Também os relatos antigos dos viajantes. Por exemplo, como era a cidade, as suas primeiras casas, documento histórico, o edital de fornecimento de luz e de água, que nos documentos oficiais não mais existe. A Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, né, que batizava os municípios, a Companhia Paulista, né? Que seria assim, o primeiro volume dos primórdios até 1940. O terceiro volume seria assim, da formação da vida social até o grande exportador de café mundial. E como você vê, eu não mencionei o segundo volume. Por quê? Porque o segundo volume trata-se de um tópico entre esses 2 motivos, da formação da vida social e também do início da cidade, que seria a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32. Falando em Revolução, sim. O que leva sim. Você é um escritor, fazer uma pesquisa tão profunda como você está fazendo, pegando lá da história do nascimento, o que leva o ser um historiador? O meu bisavô, esse amor pelas pesquisas, eu sou formado pela Unesp, aqui de Marília, formado em Ciências Sociais, né? Ciências Sociais. Isso, então naturalmente esse gosto, esse apreço pelas pesquisas. O meu bisavô, Giacomo Tec, ele foi um imigrante austríaco que chegou em Garça na década de 20 e ajudou a fundar o Lar dos Idosos.
Então, essa documentação anterior e essa curiosidade que todo pesquisador tem que ter, Mário, me fez viajar por essa história tão bonita, esse sentimento de identidade e de tentar resgatar informações. Você sabe que o último livro e único livro de Garça é do escritor, historiador Caroli Gonçalves Silva. Caroli Gonçalves Silva. Ele seria assim o quê? Ele foi patrocinado pelo Rotary Club. Caroli Gonçalves Silva. Tem dois Rotaries, né? Isso. O Real Isso. e o Rotary de Garça. Isso. Não, nós somos nós trocamos muitas informações. Isso. Somos parceiros realmente de Garça. Isso. Eu sei e dou parabéns para vocês por essa parceria e colaboração muito efetiva e bonita, né? E falando também do Rotary, um dado curioso, uma das mesmas pessoas que fazem o texto de abertura, o prefácio desse meu livro, da história de Garça, foi o que fez o livro de Garça anterior. O livro de Garça, que é o rotariano Caio Nogueira, o Dr. Caio, que naquela ocasião fez o prefácio, ele era presidente do Rotary em 1977, e agora nós tivemos o prazer também de termos o seu texto de abertura, juntamente com os outros dois integrantes da introdução, o professor Letério Santoro e o senhor Luiz Hidalgo, que abrem o livro e essa história contando do município. Então, nós temos um historiador, o Caroli Gonçalves Silva, e agora esse livro meu que visa também atualizar, porque o outro finalizava nos anos 80, e agora o objetivo é chegar à atualidade, né? Entendi. E esse livro do segundo, da Revolução de 32, é uma pesquisa interessante porque vai relatar dados como o município, então, com 3 anos de idade, participou e se envolveu nessa grande causa cívica da Revolução de 32. Nós tínhamos uma população diminuta, 1/4 da que é atualmente, e, no entanto, mais de 300 homens se inscreveram como voluntários também e como integrantes da frente de combate. Então, uma grande parte participou, as mulheres também confeccionando roupas, a questão do ouro, e tivemos 4 heróis que tombaram, garcenses, para que essa causa democrática de São Paulo prevalecesse. E 2 deles nós temos registrados na capa, que são Silvio Cervellini e José Augusto Frota Escobar, que então, nunca antes também tinha sido mencionado com fotografia deles. Entendi. Então, cada parte do livro vai ter dados estatísticos, como que era o perfil do nosso combatente 32, como era a cidade, ela se iniciava e ao mesmo tempo mostrava a sua vocação democrática. E você tem aqui, você falou em 5 temporadas, né? Isso. 5 edições. E você tem já uma agenda para finalizar isso? Nós vamos fazer assim, nesse mês de fevereiro, o lançamento do primeiro livro, dos primórdios até 1940. São 20 anos de intervalo. Isso, de intervalo. Com o relato de 200 pioneiros, a menção, mini-biografia de 200 pioneiros, daquelas primeiras pessoas que estavam no município. O segundo vai ser lançado, aproveitando a oportunidade, em maio, porque vai comemorar os 85 anos da Revolução de 32, quando começa o levante, né? Daí, em 9 de julho, oficialmente, inicia-se a Revolução de 32. Você que é um professor universitário, você sabe muito da importância disso. Por base, posso até afirmar para você que nós temos vários, aqui em Marília, historiadores. Sim, sim. E nós vendemos muito esses livros para estudantes. Isso. Por quê? Essa pesquisa profunda que você fez é muito importante para os estudantes, principalmente. Sim. E também para os filhos desses pioneiros, não é? Isso. Eu lembro bem, tem o Celso Cesário Mota, Isso. que fez 80 anos de Marília. Isso mesmo. Esse livro vende muito bem. Isso. Eu acredito que é uma obra muito interessante para a população de Garça. Isso. Mas nós temos aqui também o outro, que é o panorama da literatura garcense. Isso. Fala um pouco desse livro, porque tem umas fotos interessantes. Isso. Aí. O panorama da literatura garcense, Mário, ele relata todos os escritores, nascidos ou não em Garça, que publicaram livros. Desde o primeiro entregue à Biblioteca Municipal,
que aliás é uma das maiores do estado, na sua qualidade, nos seus projetos e programas culturais, né? A Livraria de Garça, a Biblioteca Municipal de Garça, né, eu digo. Então, desde o primeiro autor que publicou o livro, Nelson Claro, em 1971, entregando para a nossa Biblioteca Municipal, até a data próxima, que mostra que a cidade tem uma vocação literária. Nós temos mais de 120 livros num espaço limitado de 45 anos. Então, quer dizer, é uma pesquisa estatística, também podemos falar voltada à literatura, né? Que vai trazer sinopses, todos os perfis dos escritores, e há também, por exemplo, a separação de gênero para que todos os interessados nos diversos temas pesquisados adentrem com essa curiosidade de conhecer a história literária de Garça, nessa relação livros e município, né? Aborda temas da poesia, do direito, dos contos. Nós temos grandes contistas dos anos 70, anos 80, várias categorias, e o livro traz toda essa abordagem. É uma pesquisa que vai encaminhar as pessoas amantes da literatura a conhecer a realidade dos livros garcenses. Que bom. O Maurício, nós sabemos que Garça tem esse núcleo cultural. Sim. E também tem o ponto turístico, né? Sim, nós temos ali várias atividades turísticas. E você vai falar um pouco disso, mas daqui um pouquinho. Nós voltamos em seguida. Sim. Estamos conversando com Luiz Maurício, professor de Garça. Milani GI. As maiores marcas de impressoras multifuncionais à pronta entrega. Samsung, Toshiba, Brother, Sharp e Canon OC. Vendas, locação e o mais avançado sistemas de outsourcing. Compre online milanigi.com.br e visite o nosso showroom. Milani, 40 anos de variedade e qualidade. O vídeo institucional possibilita diversas aplicações dentro e fora da sua empresa. Seja mostrar a seus clientes quem você é ou o que a sua empresa faz e oferece de melhor para o mercado. A Aico Filmes é uma produtora audiovisual especializada na captação de imagens que traduzam para seus clientes e colaboradores qual é a postura e posicionamento de atuação da organização perante um mercado extremamente competitivo. A Aico Filmes oferece ao seu negócio vídeo institucional de uso interno, como, por exemplo, para a integração de funcionários, vídeo institucional de uso externo, vídeo demonstrativo e explicativo de uso interno e externo, vídeo manual para fornecedores e distribuidores. A Aico Filmes possui uma equipe capacitada para fornecer consultoria no que diz respeito à produção audiovisual da sua empresa. Livraria Milani. Vendas online milanigi.com.br. Conheça nosso sistema de encomendas. Livros motivacionais, literatura infantil e adulto. Milani, 40 anos de variedade e qualidade. Aguardamos sua visita. Maurício, o Garça tem esse aspecto turístico, e eu frequento muito Garça em razão de, principalmente aquela festa da cerejeira, o bosque, coisa, o capricho que a administração tem com a cultura local. Sim. Qual que é o maior destaque hoje em termos de visitantes de fora? Sim. São vários pontos no polo cultural que pode impressionar os visitantes turistas e também apaixonar também os munícipes, né, de Garça. Nós temos a festa da cerejeira, as cerejeiras, o bosque vizinho, o lago, e nós temos também... Essa festa da cerejeira, eu fui em muitos shows. Sim, sim. Shows espetaculares, né? Sim. E essa verba, ela vem do Estado, o artista, para se apresentar nesse movimento cultural, musical ali, que é fantástico. Eu digo que acho que dá mais gente, né? É um grupo organizado, muito organizado, profissional, né? Envolve pessoas da prefeitura também, que tem já uma experiência, uma prática, que fazem anualmente essa festa ser
bem importante, com responsabilidade nos gastos, né? E chama a atenção de todas as pessoas, porque cada vez mais as festas elas se superam em qualidade, sabe? E a responsabilidade pública principalmente também. a gastronomia, né? Porque a gente passa o dia todo ali. E são pessoas envolvidas da comissão, pessoas competentes, né? Que organizam desde o seu início, da sua elaboração. Então, cada vez mais as pessoas que participam da Festa das Cerejeiras, assistindo, ouvindo os grandes números musicais, as flores, a beleza natural do município, têm o interesse de retornar novamente. Além disso, Mário, nós temos também uma grande biblioteca municipal, uma das maiores do estado de São Paulo, com mais de 30 mil livros. Nós temos o Teatro de Garça, com números de apresentações regulares, muito boas, positivas, a Galeria de Artes, né, Edith Nogueira. Nós temos um museu também, que é muito importante, porque o museu guarda nos seus arquivos documentos que remetem ao início do município, que as novas gerações também desconhecem. Histórias completas, encadernações, jornais antigos. Garça tem, e ela é privilegiada, eu acredito que desde o seu início, dessa vocação cultural, que através dos polos culturais mostra a sua beleza e sua preocupação também nesse ramo, nessa arte da cultura. Eu tive o prazer, né, de participar do grupo de poetas, aquela conexão que nós fizemos, aquela troca de experiência, né? Sim. Com o grupo de poetas de lá. Isso. E fizemos ali até coletâneas, nós fizemos juntos, né? Isso. E o grupo de poetas lá é muito forte, né? Isso, uma grande parceria foi formada com os escritores de Marília e Garça. Nós lembramos que foi assim. Garça tinha o movimento dos poetas garcenses, que em 1997 organizou na Concha Acústica do Lago seu primeiro encontro poético, de característica regional. Vieram poetas da região toda e se apresentaram lá. Foi passando o tempo, esse movimento foi se organizando, estruturando. Daí, no início dos anos 2000 e 2005, fizemos o 5º encontro poético. E entre os integrantes do grupo de Marília havia uma criança que, quando relatou a sua poesia, disse que participava em Marília de uma associação, a Associação dos Poetas e Escritores de Marília, a APEM. Foi rapidamente que nós íamos até a cidade vizinha de Marília e mantivemos contato com os seus dirigentes, com os seus membros culturais e formamos logo no ano seguinte a APEG, Associação de Poetas e Escritores de Garça, que tem mais de 80 livros publicados e que comemorou agora, em janeiro, os seus 12 anos. A APEG tem vários livros, eu gostaria de mostrar também, de vários integrantes. Um deles é o professor Letério Santoro, no seu Romanceiro de Garça, que é a história de Garça também, Mário, retratada em poesias. Temos coletâneas de poetas, também já falecidos, como Os Poetas Reunidos, volume 5. Várias séries são feitas, temas como economia, poesia, pesquisa, e a APEG realiza suas reuniões sempre no 4º domingo de cada mês, na Biblioteca Municipal, sempre no mesmo horário, das 3 horas da tarde até às 5, das 15 às 17, ambientando assim todo o amante da literatura, da leitura, a participar conosco dessa atividade cultural que é tão vocacional ao município. E cada outubro, Mário, nós realizamos na Câmara dos Vereadores os encontros anuais poéticos, que é o grande momento assim da APEG, em que é mostrado ao público as homenagens, uma por ano, a um grande vulto da cultura do município de Garça, que falecido, e também a oportunidade de todos os escritores que nunca publicaram e queiram participar, lerem para o público o seu trabalho literário. E daí a APEG, que é experiente na publicação de livros, já publicou mais de 80, como eu mencionei, vem junto com esses novos escritores e dá essa possibilidade para que eles exteriorizem a sua qualidade de criação. Como você disse. É muito importante quando o secretário da Cultura, por exemplo, ele é voltado a esses movimentos culturais. Sim. Favorece muito. Isso. E todo começo de administração a gente tem essa expectativa, essa esperança, né? E nós estamos começando uma nova gestão, estamos botando a maior fé aí nesses novos administradores, né? Voltado a essa riqueza aqui. Falando em riqueza, está me chamando a atenção essa foto aqui,
Isso. Feito em grafite. Fala Isso. um pouco dessa obra aí. Esse é o primeiro livro, Mostra O a sua Poeta cara. Mostra a Sua Cara. O que seria? O Poeta Levanta a Cabeça Mostra a Sua Cara. É o primeiro livro que eu fiz junto com o escritor de Marília, o Carlos Alberto Fernandes, o Carlinhos. Ah, o Carlinhos. Isso, cantor cantor, que trabalha com o seu artesanato, É. perto dos bancos da Sampaio Vidal. Nós éramos estudantes do curso de Ciências Sociais e nos reunimos e fizemos esse trabalho em 95. E é interessante também, eu gostaria de falar e mando um abraço, porque esse trabalho aqui, ele teve a capa, o desenho, da comandante da polícia, hoje comandante da Polícia Militar de Marília, a Ana Cláudia Matias, que na ocasião era uma companheira nossa de classe de estudo. Então ela fez, através de fotografia, o desenho dos dois escritores. A capa é dela. A capa é dela, que eu mando um Nossa, abraço no para ela, grafite. faz muito tempo que eu não a vejo, né? Muito bonito. E foi o primeiro, Mário. E aqui você tem outros. Isso, seria a guerrilha poética, o outro de Guerrilha poesia. poética. Seria assim, a evolução de um escritor, vocês observem que anos 20, anos 30, depois chegando à idade madura dos 40 anos, e toda a sua alteração, não só física, de fisionomia, mas também depois de estilo também, né? Então seria assim, a guerrilha poética, sempre apostando na literatura com resistência que ela deve Aí ter. vem aqui, ó, versos incontidos. Isso, seria terceiro livro de poesia, agora num tema romântico, do amor, da paixão e da busca da felicidade pelo indivíduo. Aqui tem o Lavrador e sua poesia, uma Isso. capa muito chamativa, muito linda. Muito obrigado. Esse livro aqui... Porque o livro está aí perto Isso. do tronco de uma árvore. Olha. Isso. E quem que seria o poeta que é o lavrador? O escritor Faustino Fernandes Ranieri, que é o chamado poeta garcense, que na Festa das Cerejeiras fica sempre ali em Garça, junto com o professor Letério Santoro, que distribui essas poesias, né? Então ele é conhecido também como poeta. Eu organizei as poesias dele para o formato livro. Então o primeiro livro dele, em 2008, eu ajudei a colaborar, saindo dessa parte de escritor como organizador. Isso. Aí vem aqui artigos selecionados. Isso. Eu tenho uma curiosidade também, um estilo que eu gosto, que é de escrever para jornais, artigos de opinião. Tá. Geralmente sobre temas de muito cidadania. bom Isso. Manter uma coluna no jornal é muito Isso. interessante. E mais ou menos uns 15 anos que publiquei. Então eu falei assim, por que não reunir esses trabalhos, esses artigos, em volumes, né? Foi o volume 1, depois o volume 2, que você Esse tem aí. aqui, Isso, é o volume 2, volume 2. onde tem uma máquina de escrever. Isso, uma máquina de escrever que remete a essa Eu época lembro muito de bem lançamento. da redação, Isso. do do curso começo de datilografia que dos tinha que ver, jornais, né? né? Computadores, isso. Outro aqui, artigos volume 3. selecionados. Isso. Que você tem. Que É muito. Eu fico entusiasmado com a sua dedicação, o seu prazer de falar muito das obrigado. obras, né? Muito bem. Você transmite essa vontade de ser um pesquisador, de ser um estudioso, e faz muito bem para os nossos telespectadores ter esses exemplos antigos. Muito obrigado, Mário. Tanta vontade. E aqui nós temos trajetória do futebol profissional do Garça. Olha só. Isso. E olha um volume aí do Isso. que? 300, 400 páginas? 600 páginas. 600 É o maior páginas. livro que conta todos os jogos do Garça de 1950 até 2004 e também todas as estatísticas da equipe contra mais de 200 adversários. Esse é o livro que teve mais tempo, né? Foi dedicado mais tempo e atenção, e ele é importante. Eu achei uma curiosidade, ele trouxe à tona atualidades que nós desconhecíamos. Quem é o maior jogador que fez gols nessa fase recente do Garça? No primeiro time, o Garça Esporte Clube, quem mais fez gols? A história do Valdir Pérez, o grande goleiro que lá começou. Então, quais os grandes times? Todos os 41 campeonatos profissionais do Garça contidos nessa obra. Mas Esse foi o Luiz Maurício, uma obra dessa, você é professor. Professor. Você escreve. E para executar, finalizar uma obra com 600 páginas, toma muito tempo. Muito Qual tempo. o momento que você se dedica a isso? Você tem que se organizar naqueles momentos, por exemplo, que vão além da sua vida profissional. Então, por exemplo, estabelecer um projeto de pesquisa
um caso, por exemplo, 2 anos. Então, como que eu vou abordar em 2 anos desenvolver a ideia desse livro? Eu vou trabalhar tantos capítulos que vão de certos períodos, em tanto a tanto, e tentar seguir com disciplina esse cronograma. Ver a médio e longo prazo. Porque se você inicia e já vê as dificuldades, você vai parar, você vai falar, vixe, eu tenho muita coisa para fazer e muitas coisas a realizar também, porque nós temos, paralelamente ao gosto da cultura, nossas atividades profissionais, atividades domésticas, em casa também, que exigem também a nossa atenção. Mas com uma certa organização, Mário, dá para nós trabalharmos com todas as informações, porque são gostos que nós temos, gostos musicais, literários, os prazeres, né, da vida que a vida nos oferece e a nossa atenção de ir em busca deles, né, de sermos cidadãos. E o interessante é o resultado final e ter o prazer de mostrar a obra pronta. Sim. Conversei com Luiz Maurício, professor, pesquisador, poeta da cidade de Garça. Foi muito bom conversar com o Maurício. Ele contou um pouquinho da sua história e mostrou essas obras finalizadas que são muito importantes para a cidade de Garça, cidade de Marília, a nossa região, o nosso estado, o nosso país, porque isso é para a eternidade. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação no nosso programa. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço. Fiquei muito honrado em participar, conversar com um amigo garcense também e com todos os nossos telespectadores, ao qual eu mando um grande 2017, com muitas felicidades, com muitas coisas para a gente comemorar e lembrar para sempre. Muito obrigado a todos.